Pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigada por estarem aqui. Eu quero contar para vocês que entre nós temos também, além dos ATs de pesquisa, nós temos alguns pós-docs de gestão, a quem eu cumprimento e agradeço a presença. A nossa pauta de hoje, pode colocar lá, por favor, Jamil? Na nossa pauta de hoje, nós vamos discutir, de fato, dois assuntos importantíssimos. Um deles é sobre a regulamentação do funcionamento dos EADs, com alguns exemplos de algumas unidades, e o outro assunto é a maneira de interagir, de vocês interagirem, APs de pesquisa e, eventualmente, até os pós-docs de gestão, interagirem com o Comitê de Ética em Pesquisa na busca dos certificados que os pesquisadores precisam para fazer suas pesquisas, tá? Então, para o início, a professora Ana Fratini, que está aqui, vai descrever para vocês essa resolução nova, que é bem provável que vocês já tenham visto. Mas antes disso, eu queria só contar uma coisa importante, já que a gente está falando de regulamentação, uma coisa super importante, que é o fato de... Vocês se lembram que naquela tramitação, na instrução normativa para a tramitação das compras de itens de pesquisa, na DGA, um dos passos para poder pedir a a dispensa de licitação, o processo de compra tinha que ir para a Procuradoria e depois voltar para a DGA para dar continuidade. Não vai ser mais preciso isso, por quê? Porque a Procuradoria fez um parecer referencial, já está publicado, já vai ser incluído na instrução normativa da DGA. Então, desde que a SEC, que é a Solicitação Eletrônica de Compras, cumpra todos os requisitos necessários, e todos os documentos estejam lá, eles não precisam mais enviar para a PG para poder conseguir o parecer, a dispensa oficialmente. A própria DGA já cuida disso. Só irá para a PG algum processo que eventualmente tenha algo que se diferencie das aquisições normais, tá? Então, é um passo a menos na burocracia e que, por sinal, é um passo que demora muito tempo, né? Porque são muitos processos, muitos pareceres que a Procuradoria precisaria emitir e agora não precisa mais, tá bom? Então, dito isso, é uma boa notícia, eu chamo a professora Ana Fratini, por favor, a nossa pró-reitora, chefa. Bom dia, obrigada, Marilda. Bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço a presença, né? Eu acho que tem muitas unidades aqui, a casa está cheia. Isso é importante porque essa é uma forma de comunicação mais antiga, né? Pessoalmente, olho a olho, e que funciona melhor do que todo o resto de comunicação, né? Então, é importante a gente estar aqui no mesmo ambiente. Eu quero que vocês se sintam absolutamente à vontade para perguntar, para fazer intervenções, comentários, enfim. Fiquem à vontade mesmo, como se a gente estivesse numa aula, sala de aula, bem informal, tá bom? Queria agradecer a professora Marilda, né? A professora Marilda tem sido, nem tenho palavras, é uma pessoa que é tão institucional, que é um suporte assim, absurdo. Né? Sabe aquelas coisas que você tem dúvida, assim, fica pensando 500 vezes, de vai para um lado, vai para o outro, você pergunta para ela, que ela sempre tem argumentos que te fazem ver para que lado você tem que ir. Né? Então, queria agradecer, Marilda, por tudo isso, né? Ela nunca põe as coisas pessoais à frente das institucionais e eu espero estar nesse nível também, né?
pessoal, né? Então, isso é a minha primeira fala, porque para deixar bem claro que não tem nada pessoal naquilo que a gente vai comentar daqui para frente, tá certo? E o que a gente procura fazer é sempre de forma a dar uma certa, um certo respiro, um certo alento para vocês que são funcionários e que também têm que ser institucionais, um suporte para que vocês possam tomar as atitudes necessárias que, por vezes, as pessoas entendem como pessoal. Então, é nesse sentido que a gente achou muito importante fazer uma resolução que ponha todas as unidades, todos os órgãos da Unicamp no mesmo patamar, sem dúvidas de procedimentos, não porque minha unidade eu faço de um jeito, na outra unidade eu faço de outro jeito. Vamos tentar não ter assimetria entre as diferentes unidades e, para isso, a melhor forma de fazer é em forma de resolução, tá? Então, isso foi conversado com a Procuradoria-Geral, foi conversado com... começou ainda as conversas dessa resolução na época do professor Tom Zé, o professor Cezinha concordou, e tudo isso foi muito debatido entre as diferentes pessoas que estavam envolvidas em como fazer essa resolução. Então, posto isso, é para dizer, a intenção, pelo menos, é boa. Se os resultados vão ser, a gente vai ver ao longo do tempo, tá certo? Mas então fiquem à vontade para questionar os itens e tudo mais. Uma coisa que eu estou esquecendo de dizer, o professor Caio Oliveira é o meu assessor docente, né? A professora Marilda, ela é assessora especial, ela é, então, contratada via FUNCAMP. O professor Caio é um docente do IQ. Por que isso? Porque a Marilda já é aposentada, então ela tem um vínculo diferente agora, né? O professor Caio é um professor docente do IQ e que é o meu assessor direto e que, por uma decisão interna lá do Grant Office e por alguns interesses também da Marilda de ir passando algumas responsabilidades para outras pessoas, nós decidimos que o professor Caio é a pessoa que é o assessor docente da PRP. Então, a PRP vai ter sempre, independente da pessoa dele, ela vai ter um assessor docente que vai estar vinculado diretamente ao Grant Office. Então, no caso da minha gestão, daqui para diante, vai ser o professor Caio. Tá? Então, na falta da professora Marilda, o professor Caio tem que estar à altura para responder tudo o que for necessário para vocês, tá certo? Bom, vamos começar a apresentação, por favor, Fabrício? Tá, João. Então, essa resolução saiu essa semana, dia 2 de junho. Bom, antes de falar da resolução, eu vou contar um segredinho para vocês, mas eu vou pedir um certo ainda sigilo, não é sigilo, mas não divulgar de forma oficial na unidade de vocês, tá? Também não deve ser novidade para vocês que a FAPESP está fazendo um movimento de entender as demandas dos pesquisadores e das universidades, de que colocar o dinheiro no CPF dos pesquisadores é uma coisa pesada para o docente que recebe, é uma coisa que não soa tão institucional quanto o dinheiro entrar para a fundação da universidade. Então, essas conversas, esse segredinho é que essas conversas estão bastante avançadas, tá? Ontem mesmo, eu, Maria e Caio, entramos numa reunião com a FAPESP. Nós estamos num momento bastante avançado para que isso ocorra num futuro muito próximo, tá certo? Então, ao mesmo tempo que essa nova resolução entra para resolver alguns problemas, a gente já está vendo uma solução muito mais cômoda, muito mais institucional
de como trazer esses dinheiros dos outorgados, né, de projetos da FAPESP para a Fundação de Apoio da Unicamp, que é a FUNCAMP. Então, isso está em negociação bastante avançada e a gente pretende que, num futuro muito próximo, as coisas possam ser feitas. Então, não docente, pesquisador direto com a FAPESP, mas sim fundação de apoio, sendo a interveniente desses convênios, tá certo? Então, eu peço para vocês ainda não comunicarem oficialmente, mas já estou deixando isso de antemão com vocês, para vocês saberem que, de certa forma, tudo isso vai se acomodar de uma maneira mais institucional no futuro bastante próximo, tá certo? Então, vamos lá. Resolução de 2 de junho de 2025, ela dispõe sobre a organização e as atribuições dos escritórios de apoio institucional ao pesquisador, ou estruturas equivalentes, já que algumas unidades não chamam dessa forma esse escritório. Tá? E essa organização e atribuições, ela está aqui mais detalhada para recursos que são obtidos, então, diretamente pelo servidor, docente ou pesquisador, junto a órgãos de fomento à pesquisa. Então, são aqueles outorgados que acabam tendo um contrato, um instrumento jurídico direto com essas agências que liberam o dinheiro. Tá? Então, essa resolução, ela se trata disso e também abre a possibilidade dos escritórios também trabalharem com projetos que têm a fundação como interveniente ou até mesmo convênios. Tá? Bom, então ela foi criada para quê? Vista toda a necessidade de apoio e suporte institucional aos docentes e pesquisadores para submissão, celebração de instrumento contratual com as agências de fomento e para a gestão de projetos de pesquisa, vista essa necessidade, a gente pretende suprir com essa resolução, né, o direcionamento desse apoio e suporte institucional. E também para suprir os entendimentos diferentes que cada unidade, cada órgão tem a respeito do que é a função desse escritório, qual o escopo de trabalho e também das responsabilidades de vocês que tocam esses escritórios em cima desses projetos de outorga direta entre o pesquisador e a agência de fomento. Bom, quem pode organizar os EAEPs? Claro que aqui são trechos, né? Vocês devem ter tido acesso à resolução inteira. Se for necessário, a gente busca a resolução, põe aqui também. Mas a gente selecionou alguns trechos que achou mais importante de trazer aqui para vocês. Bom, quem pode organizar os EAEPs? As administrações superiores das unidades de ensino, pesquisa e extensão e também dos centros de núcleos interdisciplinares e demais órgãos da universidade que realizam pesquisa científica. Então, pode existir esses escritórios em diferentes locais da universidade. E para que eles existem? Para prestar suporte administrativo e de gestão que sejam inerentes ao desenvolvimento das pesquisas e projetos financiados com recursos financeiros concedidos diretamente ao servidor, docente ou pesquisador, pelas agências de fomento, inclusive aqueles correspondentes à reserva técnica, observadas as normas aplicadas e a autonomia do pesquisador na gestão dos referidos recursos. Em que momento do projeto os escritórios de apoio podem apoiar? Durante todo o ciclo de vida, inclusive antes do ciclo de vida, né? na preparação desse projeto também. Então, o que a gente está chamando de ciclo de vida? A gente esses escritórios podem ajudar a preparação, a conceituação da proposta, até a elaboração da prestação de contas, e uma vez feita a prestação de contas,
verificar quais foram os impactos dos resultados alcançados com esse projeto também, tá? Então, é uma coisa que poucas unidades fazem hoje, mas que faz parte do escritório de apoio à pesquisa também enxergar quais são esses impactos. E cada vez mais, gente, esses impactos estão sendo cobrados na pós-graduação, tá? CAPES tem olhado muito forte, está passando a olhar muito fortemente. Vou citar um caso, tá? O que é que uma pesquisa gerou de política pública para o país? Então, isso é um impacto. E às vezes a gente não olha, a gente finaliza ali o projeto de pesquisa e fala, bom, aqui acabou esse projeto. Não, pode ser que esse projeto tenha se tornado uma sugestão de política pública para o governo. Então é importante a gente olhar o ciclo todo desse projeto, da onde ele nasceu e como que isso se colocou dentro da nossa sociedade brasileira. Tá? Outro impacto pode ser, vamos pensar numa pesquisa mais tecnológica. Isso virou algum processo dentro de uma indústria? Houve uma transferência de tecnologia? Houve uma propriedade intelectual que se transferiu em forma de instrumento jurídico para alguma empresa utilizar? Então, isso acontece muito com a Petrobras, por exemplo. Então, todo esse olhar posterior também é atividade dos escritórios EAIPs, sempre com o suporte do Grant Office, que quem enxerga de maneira mais abrangente tudo isso que acontece na universidade, né? Então, o Grant Office ele vai estar sempre dando suporte para que vocês encontrem as formas de fazer a análise desses impactos, certo? Então, por isso, volto a dizer, é tão importante essas reuniões que ocorrem aqui de maneira sistemática, para a gente poder dividir as experiências e direcionar de como fazer essas análises de todo o ciclo de vida desses projetos. Então, é isso, né? De que forma? De acordo com as diretrizes estabelecidas por essa resolução, pelas comissões de pesquisa das unidades, centros e núcleos, demais órgãos e pelo Grant Office da PRB, certo? Respeitadas todas as normas estabelecidas pelo agente financiador e as condições fixadas nos instrumentos contratuais celebrados entre o pesquisador e a agência de fomento diretamente, sem a participação da Unicamp. Bom, quais fases de apoio, né? Então, na introdução, vocês podem ver que nós dividimos em 3 fases diferentes, que é a submissão da proposta, a celebração dos instrumentos contratuais e o gerenciamento dos projetos aprovados. Então, na resolução, cada um desses 3 itens tem vários subitens. A gente tentou listar todos os subitens que são relacionados a cada um dessas 3 grandes fases dos projetos. Então, está bem detalhado na resolução. E o que a gente procurou acrescentar a essa resolução? Que todo esse apoio que é feito, né, do Grant Office em relação a projetos que são assinados diretamente do pesquisador com a agência de fomento, e também pode ser estendidos aos projetos que não têm financiamento, tá? Então, isso pode acontecer entre instituições públicas, Unicamp, instituição pública, Unicamp, instituição sem fins lucrativos, enfim, tem várias instituições e vários convênios, acertos, acordos jurídicos que não envolvem financiamento, mas que também o Grant Office e os escritórios de apoio podem dar o apoio. E também na questão de
convênios de pesquisas, convênios com contratos e instrumentos que envolvam financiamento, mas que não vêm de agências de fomento. Tá? Então, o exemplo clássico aqui é convênio firmado com Petrobras, Shell, Total Energies, várias empresas, né, que têm muitos contratos com a gente. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês têm ideia disso, mas em 2023, eu não sei exatamente os números de 2024, mas em 2023, os projetos, a verba, os recursos que entraram para projetos de pesquisa, eles eram 1/3 governo federal, 1/3 estadual e 1/3 vindo da iniciativa privada, no caso da Unicamp, tá? Que é bem diferente das federais e de outras estaduais. Então, é um montante expressivo que está vindo das instituições privadas para a execução de projetos de pesquisa. Então, é importante que também os escritórios de apoio tenham viabilidade de dar suporte a isso. Pode ser que vocês não façam isso ainda, isso não é problema, mas que se a unidade achar conveniente que se dê esse apoio, pode vir a ser também sugerido pelo seu próprio diretor ao escritório que se faça esse apoio. Então, a gente abre a possibilidade, mas não exige que o escritório faça isso sem ter uma solicitação formal da administração superior da unidade ao qual o escritório está vinculado. Tá? É só abrir a possibilidade dele. Bom, artigo 3º fala justamente disso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, os workshops e treinamentos são justamente para a gente homogeneizar a forma de atuação desses escritórios, né? Então, a gente pede que as equipes dos ERPs participem regularmente dos programas de treinamento e workshops de atualização oferecidos pelo Grant Office da PRP e também por algumas agências de fomento que fazem isso, né? Então, havendo workshops, treinamentos, é importante que vocês dos escritórios participem. Ah, mas eu não posso participar porque eu já tinha alguma coisa. Arruma alguém dentro da unidade que faça isso por você, tá? Cada vez que uma decisão pessoal da gente interfere, não é só a gente que está sendo prejudicado, entre aspas, tá? Eu vejo isso sistematicamente no meu cargo, né? Se eu sou chamada a uma reunião com o governador do estado, mas eu tenho que dar aula, já tenho um monte de coisa naquele dia, mas espera aí, aonde tem menos prejuízo eu faltar, né? Então, tá, não vou poder ir dar aula, eu chamo, eu peço um professor substituto. Porque se eu deixo de ir conversar com o governador do estado, é a instituição que está sofrendo, e não sou eu próprio. Então, a mesma coisa, os cargos de vocês. Se vocês não podem ir, houve alguma coisa, tem que ter alguém apto na unidade a ir e compilar essa informação para que os docentes que estão por trás, que estão dentro da sua unidade, tenham acesso a essa informação de uma forma institucional, certo? Então, é importante essa participação e ter ciência de que é importante o treinamento, a informação adequada, as discussões que a gente faz, é importante que sejam levadas para as unidades de forma adequada. Isso já é um puxão de orelha de unidade que não está aqui, tá? Só para, como isso aqui fica gravado, então, unidades que não estiverem presentes aqui vão levar o devido puxão de orelha. Então, artigo 4º, as unidades, centros, etc., que possuem os EAPs devem definir normas padrão de atuação do EAP. Isso tem que ser transparente, tem que ser claro,
não pode ser de forma informal, tá? Então, as normas, como é que esse escritório vai atuar dentro daquele contexto, daquela unidade. Tem que divulgar internamente, no site institucional, a relação dos serviços e apoios oferecidos pelo EAP, os nomes dos membros da equipe de trabalho, quem é que está trabalhando efetivamente lá, e a forma e condições de acesso aos docentes e pesquisadores aos serviços disponibilizados. Isso, quanto mais transparente, menos problema a gente vai ter, por óbvio, né? Quanto mais a gente conversa antes, melhor. Se deixar para conversar depois, as coisas podem não sair redondas. Então é isso, é transparência de quem está envolvido naquela equipe e quais os serviços oferecidos. Por meio da sua estrutura organizacional, atuar de forma diligente e responsável na supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas equipes que atuam no escritório. Então, uma vez que esses escritórios estão dentro da estrutura daquele órgão, é importante que haja uma cadeia de pessoas que são responsáveis por isso, né? Então, isso precisa estar muito bem definido dentro dessa estrutura. E, em havendo algum problema, quem responde por esse problema, qual é o caminho que a gente tem que seguir para achar os responsáveis por aquele problema, ou até pelas coisas boas, né, que são decorrentes da atuação desse escritório. O uso de sistemas informatizados, eles podem ser utilizados com o objetivo de facilitar e agilizar o acompanhamento pelos respectivos titulares de todas as ações executadas pelas equipes do escritório. Então, a equipe atualizou alguma coisa no sistema. Ótimo, perfeito. O pesquisador responsável, aquele que assinou o termo de outorga direto com a agência de fomento, ele tem que ser notificado e ele tem que saber qual foi aquela modificação que foi feita, qual atuação houve a respeito do seu projeto. Tá? Então, isso tem que ser notificado diariamente. A cada ação, o responsável pela outorga tem que ser notificado. Deverão ser atualizados pelo EAP registro diário de todas as ocorrências relacionadas do projeto. Então, para quem conhece, por exemplo, o SAGE da FUVEST, está lá. Quem fez o quê? Qual foi a ação administrativa relacionada àquele projeto? Quando foi feito? E quem foi responsável por aquela ação? Então, a gente espera que todos esses sistemas contenham esse tipo de coisa. Responsabilidade dos beneficiários. Beneficiários é o pesquisador que foi lá e assinou o termo de outorga com a agência, né? Então, o suporte administrativo e de gestão prestado pelos escritórios não afasta ou minimiza a total e pessoal responsabilidade dos beneficiários dos recursos recebidos, consideradas as regras acordadas entre o pesquisador e o agente financiador. Então, se eu sou um pesquisador, eu assino um termo de outorga, eu sou responsável por tudo que está ocorrendo nesse projeto, apesar de ter o suporte ou o apoio institucional dos escritórios, certo? Então, é isso que está escrito aí, né? Então, eu assinei o termo de outorga, eu sou responsável por tudo que ocorre a partir das movimentações desse projeto. A anuência do servidor, docente ou pesquisador ao apoio prestado pelos EAPs, ele passa a ser condicionado à assinatura de um termo de adesão. Tá? Então, o que a gente achou importante aqui? Ao ter um termo de outorga com o FAPESP, com o Centro, que são, né, os grandes financiadores que fazem a contratação direta com o pesquisador, se esse pesquisador desejar ter o apoio institucional dos EAPs, ele vai ter que explicitar essa vontade dele, tá certo?
Então, a partir de agora, existe esse termo de adesão. Então, o que é esse termo de adesão? O termo de adesão é o anexo que está na resolução, que contém a identificação da unidade, a identificação do pesquisador, a identificação do projeto, o número do projeto, a vigência do projeto. Tudo isso sobre a pessoa que foi outorgada naquele instrumento jurídico. Tá? E quais são os serviços que essa pessoa está solicitando ao escritório de apoio a essa pesquisa. Então, temos vários itens ali que ele pode clicar em todos ou ele pode querer só alguns. Então, tudo isso para deixar mais claro o que é que ele espera do escritório de apoio. Tá? E, ao mesmo tempo, nesse termo de adesão, tem algumas declarações do pesquisador que foi outorgado. Então, pelo presente termo, eu, pesquisador, identificado lá em cima, declaro que tenho conhecimento dessa informação, tá? Estou ciente de que o suporte administrativo e de gestão não afasta ou minimiza a minha responsabilidade, tá? Eu me comprometo a manter sob minha guarda e responsabilidade os cartões e contas de pesquisa e suas respectivas senhas de acesso. Eu sou responsável por não fornecer, entregar, deixar sob a guarda dos pesquisadores, dos servidores do IRP, os cartões e contas de pesquisa e as suas respectivas senhas de acesso, tá certo? Então, o pesquisador, ao assinar isso, ele está dizendo: eu não posso entregar, e eu sei que eu não posso entregar o cartão ou a minha senha aos escritórios. Eu me comprometo a habilitar obrigatoriamente a biometria, QR Code, demais formas de identificação vinculadas aos cartões e contas de pesquisas nos meus aplicativos, nos sistemas bancários. Então, no meu celular, eu que fui outorgado, é que eu tenho que ter essa habilitação da biometria, ou seja, você do escritório não pode entrar com a sua biometria para habilitar um cartão do pesquisador. É óbvio, mas a PG pediu para a gente escrever aqui, certo? Então, de certa forma, gente, tudo isso é para tentar trazer a maior tranquilidade possível a vocês que atuam no escritório, certo? De certa forma, isso gera uma mudança de procedimentos, uma adequação de procedimentos que as pessoas podem flutuar um pouquinho de tempo, mas que é para o bem da instituição, é para o bem de todo mundo que está sendo envolvido nesse processo. Tá? Então, ele se compromete a várias coisas que estão escritas na resolução, e essa vigência desse termo de adesão, ela vai ser referente ao período de execução do projeto de pesquisa identificado nesse termo de adesão, tá certo? E, a qualquer momento, o pesquisador pode falar: não preciso mais desse serviço, então vamos rescindir para aqui o apoio, não preciso mais do apoio. Então, pode ser rescindido mesmo durante a vigência do termo de outorga junto com a agência de fomento, tá certo? Então, é isso que a gente pede para que, então, mesmo os projetos que já estão vigentes, que os escritórios estão dando apoio, seria interessante e muito importante ter a solicitação por parte de vocês aos pesquisadores para que eles assinem esse termo, tá certo? É uma forma também da gente divulgar essa resolução, tá? Bom, sobre os cartões, etc., fica vedado, o artigo 7º, fica vedado aos docentes e pesquisadores beneficiados com recursos obtidos
diretamente aos órgãos de pesquisa, fornecerem, entregarem, deixarem sob a guarda ou gestão dos servidores dos escritórios os cartões e contas de pesquisa e as suas respectivas senhas de acesso em qualquer circunstância sob pena de apuração de responsabilidade. Tá bom? A biometria, QR Code, tudo isso que a gente estava falando, deverão ser habilitados obrigatoriamente pelos titulares das contas, ou seja, a pessoa que foi outorgada lá pela agência de financiamento, nos seus respectivos aplicativos ou sistemas bancários. Então, aqui a orientação é para que ele tenha no seu próprio celular essa biometria e não no computador que está lá no escritório de apoio, tá? O que vai ter no computador do escritório de apoio é o sistema que faz aquela organização de cada movimento que teve no processo de administração daquele projeto, certo? E, para vocês, diretamente, né, fica vedado aos servidores, supervisores, diretores e demais colaboradores do EAPs receber, guardar, reter, armazenar ou gerir os cartões e contas de pesquisas do que trata essa resolução, tá? Assim como suas senhas de acesso em qualquer circunstância sob pena de apuração de responsabilidade. Então, por óbvio, isso tudo estava subentendido, né? Nós, como pessoas físicas, já sabemos que as senhas são pessoais e intransferíveis, todo banco fala isso na hora que te entrega um cartão, a gente só está reproduzindo essa fala aqui nessa resolução. Então, eu realmente fico à disposição de vocês. A gente está aqui com um propósito único de ajudar vocês a procederem dentro das suas unidades, um propósito único de ter uma ação institucional mais forte, mais organizada e mais simétrica em todas as unidades de atuação de pesquisa dentro da universidade, certo? Então, qualquer dúvida, por favor, encaminhe para a gente no Brentoffice, né, o GOVP@unicamp. Nós ficamos absolutamente à disposição, professora. E na próxima reunião, já fica como pauta para a próxima reunião, a avaliação dessa transição, tá bom? Do processo de transição. Professora Ana, muito obrigada pela sua apresentação. Muito bem, Carlos Eduardo. Cadê ele? Tá. Obrigada, doutorzinho, vamos apoiar. Antes de iniciar minha fala, eu quero fazer dois agradecimentos à professora Ana. Primeiro, por estar vindo o CEP para estar discutindo essas questões. E também, um outro agradecimento é pelo seu olhar junto ao CEP. Em nome da equipe, a gente quer muito agradecer aquilo que a senhora está trazendo ao CEP, trazendo recursos humanos, novos processos de implementação e implementação de projetos. Então, a gente agradece muito em nome de toda a equipe. Eu, antes de falar um pouco da plataforma, como um grande bicho-papão junto aos pesquisadores da universidade, eu vou falar um pouco de ética, tá? Aqui está toda a equipe dos comitês de ética da universidade. Nós temos 3 comitês de ética, um das biomédicas e exatas, outro das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas, e um vinculado à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. O CEP, o sistema CEP-CONEP, na qual é constituído e o CEP integra, ele trabalha, ele operaciona mediante algumas resoluções do Ministério da Saúde, deliberado pelo Conselho Nacional de Saúde. Tá? A primeira delas é a 466/2012, a qual institui acerca de todas as pesquisas envolvendo os seres humanos, devem receber apreciação ética
do sistema CEP-CONEP. A norma operacional, ela dita as tramitações e os processos dos projetos de pesquisa junto a todo o sistema CEP-CONEP. A terceira é a Resolução 510, na qual trata especificamente das ciências humanas e sociais e dessas pesquisas por causa das peculiaridades metodológicas e dos processos de pesquisa que têm um caráter diferente das outras ciências. E as resoluções complementares são as resoluções que trazem as peculiaridades de pesquisa acerca de pesquisas envolvendo comunidades vulneráveis, comunidades indígenas, pesquisas envolvendo organismos geneticamente modificados, biomedicina, cooperação internacional, entre outras questões. Mas o que é o sistema CEP-CONEP? Né? É o sistema que realiza todo o acompanhamento e avaliação de processos de protocolos de pesquisa que envolve diretamente ou indiretamente, de forma invasiva ou não invasiva, seres humanos. O sistema CEP-CONEP, principalmente o CEP, ele tem como objetivo salvaguardar os direitos e a habilidade dos participantes de pesquisa em prol do respeito e o cumprimento dos princípios éticos instituídos nessas resoluções, inclusive nos processos de pesquisa. Além disso, o processo de diálogo entre os CEPs e os pesquisadores, eles permitem, inclusive, contribuir com a valorização desse pesquisador nessa proposta de pesquisa e que ela venha a ser desenvolvida de uma forma totalmente ética e que não venha a comprometer nem trazer risco aos seus participantes. Qual é o papel do CEP na Unicamp? Né? Como eu já falei, proteger os participantes de pesquisa, também contribuir institucionalmente nos aspectos éticos de pesquisa envolvendo os seres humanos, tá? Dialogar com pesquisadores sobre seus temas, assuntos e etapas de pesquisa. Então, nós estamos muito abertos para esse diálogo, porque a gente sabe da complexidade que é as pesquisas, inclusive das diferenças, das questões que são pertinentes a cada processo de pesquisa, a cada protocolo de pesquisa, e por ter ciência dessa complexidade é que o diálogo é fundamental para que a cada pesquisa, a cada pesquisador e a cada dúvida que venha a ser suscitada, a gente possa, inclusive, participar nesse diálogo e auxiliar vocês e os respectivos pesquisadores aos quais vocês trabalham juntos nesse processo. E também o processo educativo desses pesquisadores numa melhor conduta ética, que consequentemente é propiciado por esse processo dialógico junto a todo mundo. Né? A Resolução 466, ela institui que todas as pesquisas elas devem ser submetidas. Todas as pesquisas que envolvem seres humanos devem ser submetidas ao sistema CEP-CONEP. E, para isso, a gente tem uma plataforma, que é onde os pesquisadores vão submeter seus projetos, que é a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é um sistema que integra tanto pesquisadores, como CEPs, como instituições às quais os CEPs estão vinculados, e também aos participantes de pesquisa, permitindo acompanhamento, permitindo toda a tramitação, permitindo todo o processo. Sabemos que a Plataforma Brasil é um sistema um pouco complexo e difícil de operacionalizar. Tanto é que a nossa perspectiva hoje era mostrar, junto com vocês, todo o processo, como é a submissão, o cadastro, etc. Mas o sistema está fora do ar, então a gente fez alguns vídeos. Hoje logo cedo, logo em consecutivo vou mostrar. Tá? Então, a submissão dos projetos para os CEPs, ele ocorre através da Plataforma Brasil.
que é esse sistema. A plataforma Brasil é gerenciada pelo DataSUS, do Ministério da Saúde. Então, todas as alterações, todas as complementações é feito via DataSUS. A gente não tem nenhuma interface, nenhum processo de diálogo para melhoria, para alteração, nem nada. Então, tudo é via DataSUS, o que dificulta também os nossos processos de trabalho. E a gente sai driblando sempre da melhor maneira possível. E para a submissão dos processos dentro da plataforma Brasil, quais são os documentos necessários que um pesquisador e vocês, como pessoas que vão instruir os pesquisadores, precisam saber? A saber que nem todos os documentos são necessários para os protocolos. Depende do tipo de protocolo e das linhas de pesquisa e dos métodos de pesquisa que esses pesquisadores irão desenvolver. Uma outra questão é que a gente não pode interferir diretamente na metodologia do projeto. Nós, comitês de ética, a gente pode em si orientar aos pesquisadores qual o melhor método que não vai gerar tanto risco ao participante e vai trazer o maior número de benefícios a essa pesquisa e, consequentemente, aos participantes. Mas a gente não pode intervir metodologicamente no processo de pesquisa de um protocolo de um estudo. Entretanto, a gente precisa ter conhecimento da metodologia, porque a gente tem ciência que a principal ação de pesquisa em si é a condução e o caminho que aquele pesquisador vai lhe dar em seu percurso de pesquisa, para ele obter seus dados, para ele fazer o seu processo analítico, para ele obter os resultados frente a essas etapas e, consequentemente, apresentar sua pesquisa através de tese, através de estudo. Então, a gente, apesar de não ter uma interferência direta ao método, é importante esse método ele ser colocado no projeto de pesquisa de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, para facilitar, inclusive, o nosso trabalho. Tá, então, voltando aqui, quais são os documentos que são necessários? Antes de mais nada, a folha de rosto, que é um documento que é gerado na plataforma Brasil no processo de submissão dos protocolos de pesquisa. A folha de rosto é um documento que ele institui a corresponsabilidade entre a instituição, o pesquisador, a unidade desse pesquisador ao qual ele possui vínculo e o sistema CEP-CONEP do cumprimento das resoluções frente ao que foi apresentado no projeto de pesquisa dele. A folha de rosto ela vem com 3 campos de assinatura. O primeiro campo é do pesquisador responsável, acerca das questões de pesquisador responsável depois da deliberação da resolução 2/2025 da PRP, na qual ela instrui que para projetos de pós-graduação os pesquisadores responsáveis da plataforma Brasil devem ser os orientadores de pesquisa, possibilitando também que pós-docs possam ser os pesquisadores responsáveis, servidores técnicos administrativos, servidores PAECs também, tá? Então, atentar-se a essas questões na folha de rosto para projetos de pós-graduação. E também na folha de rosto tem que ter a assinatura do responsável institucional, da instituição proponente, que geralmente é o diretor da unidade. Tá? As declarações pertinentes são as cartas de autorização, são para pesquisas que são realizadas fora do âmbito da universidade, em instituições externas. Tá? O comprovante de vínculo institucional, visto que só recebemos projetos e só realizamos apreciação ética de protocolos de pesquisa, na qual o pesquisador responsável possua vínculo institucional com a universidade e vínculo ativo, tá? Então, a gente solicita uma foto da carteirinha funcional ou algum documento comprobatório expedido pela DGRH ou algum órgão institucional.
Daí temos o orçamento financeiro, sabemos que o orçamento, toda pesquisa ela tem um custo e por isso tem-se que se apresentar um orçamento, tá? O cronograma de todas as etapas da pesquisa, a saber que a Plataforma Brasil ela não permite que a parte retrospectiva seja inserida em seu cronograma no preenchimento, que logo em seguida eu vou mostrar como das etapas. Porém, o que a gente sempre sugere é que o cronograma ele seja apresentado por completo no projeto, tanto a parte retrospectiva que ocorreu, quanto a parte prospectiva, e quando houver o preenchimento da Plataforma Brasil, por essa questão de só poder apresentar a parte prospectiva, só apresente a parte da data de submissão para frente, salientando que o CEP ele não avalia protocolos de pesquisa em que a coleta de dados já ocorreram, salvo algumas exceções que são instituídas por normativa, mas a gente não realiza a apreciação de protocolos de pesquisa em que a coleta de dados já tenha ocorrido. Então, ao orientar os seus pesquisadores quanto à apresentação do cronograma, se atentar acerca dessa questão da temporalidade da coleta de dados, tá? O termo de consentimento livre esclarecido, que é um dos documentos que mais dá pendência junto ao CEP, tá? O termo de consentimento livre esclarecido é um documento ao qual pode ser aplicado de forma presencial, virtual, há 510 anos atrás, outras ferramentas possíveis da aplicabilidade do DCRE, mas é um documento ao qual você vai apresentar ao participante de pesquisa todo o seu procedimento de pesquisa e o que vai acontecer com os dados ao qual foram gerados e levantados durante aquele processo de pesquisa, de coleta de dados. E após a assinatura ou registro desse consentimento ao qual vai ser dado com a anuência desse participante, uma via fica com o participante ou alguma cópia fica com o participante, outra cópia fica com você. É importante a orientação e a descrição do registro do consentimento livre esclarecido nos processos de pesquisa, visto que isso é um procedimento fundamental para o respeito à dignidade do participante de pesquisa, visto ser o documento que faz com que comprove a concordância e o respeito à dignidade daquele indivíduo, tá? E eu coloco documentos necessários complementares, também porque pode haver algum descritivo, algum procedimento no processo analítico, algum procedimento no processo em campo que vocês venham a observar e que seja importante que o participante, que o pesquisador venha a descrever e que possa ficar claro no processo da apreciação ética daquele protocolo. Então, assim, documentos necessários complementares quando envolve a população indígena. Então, assim, também essas complementaridades que o pesquisador possa vir trazer como informativos para o CEP, ter mais informações para realizar a apreciação ética é fundamental e é possibilitado também se inserir durante o processo da submissão do protocolo da Plataforma Brasil. E, por fim, mas não menos importante, o projeto de pesquisa, que é todo descritivo e todas as etapas de pesquisa daquele pesquisador que precisam ser descritas para o CEP, para que a gente possa saber aquilo que vai ser realizado, entender, compreender, tanto de forma instrumental quanto metodológica, para que a gente possa ter subsídio para realizar a relatoria e vocês terem um retorno nosso. Eu sempre coloco essa observação no final dessas questões de documentos necessários, quem é que tem pesquisa. Cada caso é um caso, porque acontece muito e a gente percebe quando isso acontece, que um projeto ele é um mundo em si. Cada pesquisador tem em mãos um mundo em si que, de acordo com a sua hipótese ou perspectiva,
ele vai desenvolver uma questão de pesquisa e, consequentemente, para ele atingir os resultados daquela pergunta, ele vai ter todo um proceder, um caminho metodológico para ele chegar à resposta daquela pergunta. E o que geralmente acontece é que, para facilitar os processos, os pesquisadores eles pegam um TCLL e um projeto que já foi aprovado. Eu vou pegar um projeto aqui que foi já aprovado pelo Comitê de Ética, vou fazer as alterações e vou submeter porque eu acho que, baseado nele, eu vou receber a aprovação. Mediante o que eu falei sobre o projeto, e realmente isso é o que acontece, cada projeto tem em si sua peculiaridade, sua especificidade. Às vezes até projetos que têm metodologias semelhantes ou até parecidas, realizadas no mesmo lugar, ou até às vezes com a mesma comunidade, elas geram processos e inclusive respostas totalmente diferentes. A gente sempre sugere que os pesquisadores eles busquem os modelos que a gente disponibiliza, tanto do TCLE como dos documentos, para que eles venham em si serem os criadores dos seus instrumentos de pesquisa. Tudo isso também será instrumento de pesquisa, comporá todo o processo. E a partir disso, a partir de suas perspectivas, a partir da sua narrativa, da sua pesquisa, esse pesquisador ele vem apresentar os seus documentos. Então, é por isso que em cada caso é um caso. Em consecutivo, eu vou apresentar a plataforma Brasil para vocês. Eu ia apresentar pelo sistema, porém não está funcionando. Desde anteontem a gente não está conseguindo trabalhar e operacionalizar direito, mas aí a gente correu e conseguiu trazer alguns prints. Aqui é a homepage da plataforma Brasil, tá? Antes de qualquer submissão, os pesquisadores eles devem realizar os seus cadastros junto ao sistema da plataforma Brasil. Não confundir plataforma Brasil com plataforma Lattes, com plataforma Carlos Chagas. Uma não conversa com a outra. Isso é muito importante salientar, porque muita gente às vezes liga lá e diz: eu já fiz o cadastro. A gente faz a busca, não acha pesquisador, a gente pergunta qual a plataforma que vocês fizeram. Plataforma Carlos Chagas. Então, não se comunicam. Para submeter um projeto de pesquisa envolvendo os seres humanos, tem que ser a plataforma Brasil. Para ele fazer a sua submissão, tem que se fazer o cadastro, tá? O cadastro é naquele botão inferior ali, cadastre-se. Vai ser pedido alguns dados pessoais desse pesquisador e, além disso, uma cópia do currículo desse pesquisador, um documento com foto de identificação e uma foto desse pesquisador a ser inserido na plataforma Brasil. O cadastro é realizado com 4 etapas. A primeira são os dados pessoais, a segunda são os dados acadêmicos, a terceira são as inserções dos documentos e a última é a designação do vínculo daquele pesquisador junto à instituição que possui CEP, que consequentemente vai vincular os projetos dele àquele comitê de ética. Para ele após realizar o cadastro desse pesquisador, o login dele vai ser o e-mail ao qual ele fez o cadastro na plataforma Brasil. A senha vai ser encaminhada através de uma mensagem pelo e-mail ao qual ele realizou o cadastro, tá? Ele vai submeter um projeto de pesquisa. Para ele submeter, é naquele botão Nova Submissão, tá? Clicando no botão de Nova Submissão, fazendo a diferenciação, o segundo botão de submeter projeto anterior à plataforma Brasil eram os projetos que tramitavam junto ao CEP até 2012, a todos os CEPs, que era através de papel, era um processo extremamente moroso e demorado, que demorava meses. A plataforma veio
ela ainda apresenta problemas, mas o fluxo de tramitação foi muito melhorado. Vocês não têm ideia com relação ao quanto. Clicando em nova submissão, vocês são direcionados para o preenchimento das 6 etapas da Plataforma Brasil, que são as informações básicas do projeto. Tá? Eu vou ser bem rápido devido ao tempo, ao correr do tempo, mas salientando acerca da questão do pesquisador responsável. Por causa da resolução, tem que ser, quando o projeto é de pós-graduação, tem que ser os orientadores do aluno, tá? E o aluno ele vai entrar como assistente de equipe de pesquisa ali. Para que eles entrem como assistente de equipe de pesquisa, eles têm que ter um cadastro na Plataforma Brasil. Lembrando que alunos de graduação e nos casos de Botuca, Coutinho, que desenvolvem pesquisas também, os alunos de ensino médio e ensino técnico, eles entram na equipe de pesquisa, mas o pesquisador responsável tem que ser o responsável docente para o desenvolvimento daquela pesquisa. Uma outra questão acerca que é importante para vocês terem ciência quando vierem orientar seus pesquisadores é acerca da instituição proponente. A instituição proponente é a instituição ao qual é designado pelo pesquisador e é o mecanismo ao qual a Plataforma Brasil vai vincular aquele projeto ao respectivo CEP e o direcionamento daquele projeto para esse CEP através da plataforma. A saber que, se eu sou um pesquisador do IMEC, o meu projeto ele tem que estar vinculado ao IMEC. Para que eu vincule esse meu projeto, nos meus dados cadastrais que estão ali em cima do pesquisador, eu tenho que vincular o meu perfil da Plataforma Brasil ao IMEC. E, consequentemente, quando eu clicar naquele botão de filtrar da instituição proponente, o IMEC vai aparecer, ou qualquer outra instituição ao qual vocês queiram vincular-se e vocês tenham projetos a serem desenvolvidos vinculados àquela instituição. A plataforma permite que vocês vincularem a qualquer instituição, a inúmeras instituições, quantas vocês quiserem, tiverem desenvolvimentos de pesquisa, tá? São 6 etapas, eu vou filtrar as informações que eu acredito que sejam importantes para vocês, tá? A saber que muitas delas é responsabilidade dos pesquisadores desse preenchimento, claro, mas eu acho que é importante vocês instruí-los quanto ao preenchimento nas dúvidas que vierem a ocorrer. Tá? Essa etapa 2 são as áreas temáticas especiais e o perfilamento das linhas e áreas de pesquisa, ao qual o pesquisador vai marcar de acordo com o enquadramento da pesquisa. O contato público. Daí, a etapa 3, ela vem delineando aquele estudo quanto às características. A maior parte desses itens, eles vêm no preenchimento desabilitados porque a plataforma ela tem uma linguagem, ela foi formulada com uma linguagem diretamente e totalmente biomédica. Então, ela tem muitas nuances e características de protocolo de pesquisa que são estudos clínicos de bioequivalência que são das áreas das biomédicas. Então, para os pesquisadores e para as pesquisas de fins acadêmicos, esses campos eles vêm desabilitados quando vocês selecionam as áreas de pesquisa. No final da etapa 3, vem trazendo o desenho, a questão do financiamento. Tem 3 possibilidades de financiamento na Plataforma Brasil. O financiamento institucional próprio, que é aquele que o pesquisador ele vai financiar aquela pesquisa. Tem o institucional principal, que é quando alguma agência de fomento ela vai financiar aquela pesquisa. E tem o institucional secundário, que é quando, além da agência de fomento, tem um aporte financeiro privado.
Então, ela permite essas 3 questões. Acerca do institucional próprio, lembrando, toda pesquisa ela tem custos. O institucional próprio ela não exime o orçamento e a apresentação de um orçamento de pesquisa. Por fim, as palavras-chave da pesquisa. A etapa 4, ela é de responsabilidade do pesquisador preencher, visto que trata-se do descritivo do projeto em si, daquilo que ele vai desenvolver junto à pesquisa. A gente sempre sugere que ele faça esse preenchimento da etapa 4 quando ele já tiver o projeto em si estruturado, visto que essas informações elas têm que ser iguais ao projeto. Então, com o projeto, ele só copia do projeto, ou altera alguma informação, sintetiza e insere aí. Então, a etapa 4 ela vai trazer detalhamentos do estudo em si. Aqui ainda continua acerca da etapa 4, ela solicita as questões de riscos e benefícios da pesquisa, metodologia de análise de dados, os desfechos, e ela finaliza com o tamanho da amostra que vai ser utilizada nesse estudo. A próxima etapa são algumas questões de caráter ético. Ela inicia com as questões de fontes secundárias de pesquisa, se vai ter utilização de prontuários, se vai ter utilizações de fichas e etc. Pergunta sobre a multicentralidade do estudo, se vai ter instituição participante ou coparticipante, se vai ter dispensa de termo de consentimento. Ela finaliza com cronograma, orçamento, bibliografia, tal. E quando você clica em próxima, ela gera um pop-up ao qual você vai gerar a folha de rosto. Leandro, por gentileza, você poderia apresentar a folha de rosto, por favor? A folha de rosto ela é gerada a imprimir folha de rosto, mediante as informações que o pesquisador inseriu nesse processo de submissão. Esse é o documento da folha de rosto. Como eu falei, requer assinatura no campo do pesquisador responsável pela pesquisa, tá? E lá embaixo, no campo da instituição proponente, pelo diretor da unidade, não pode docente, não pode coordenador de área, nem ninguém, tem que ser o diretor da unidade. E no terceiro campo, o patrocinador principal. A gente tem muitas perguntas quanto ao financiamento pela FAPESP, CAB, CNPq, e quando o pesquisador coloca na plataforma Brasil no patrocínio, aparece esse campo. Não é necessária assinatura quando há financiamento para FAPESP, CAB e CNPq na folha de rosto, tá? Leandro, volta lá, por gentileza, na apresentação, por favor. Então, você vai gerar a folha de rosto, submeter as assinaturas, né? O pesquisador vai correr atrás das assinaturas. Tendo essas assinaturas que podem ser tanto por escrito quanto as assinaturas eletrônicas de acordo com as normativas da universidade, você vai escanear e vai inserir a folha de rosto ali. Além da folha de rosto, os documentos pertinentes ao processo de pesquisa, ao qual eu já apresentei na apresentação anterior. Tendo toda essa documentação, você vai aceitar os termos da plataforma Brasil. Consequentemente, o projeto vai clicar o botão enviar ao CEP. Clicando ali, o projeto vai ser encaminhado ao Comitê de Ética. Acerca dos prazos de recebimento e tramitação dos protocolos. Após o envio desses protocolos ao Comitê de Ética, o pesquisador ele tem que ficar diretamente acompanhando na plataforma Brasil, visto que a plataforma Brasil, de forma alguma, ela notifica, ela encaminha e-mail,
ela não faz nenhuma operacionalidade. Às vezes o pesquisador submete lá e esquece do projeto lá. Ele tramita, tem uma primeira resposta e fica lá. E daí liga para a gente reclamando, e a gente não tem o que fazer. O acompanhamento da tramitação, das atualizações, a gente auxilia, claro, mas a gente tem um recebimento mês média de 100 a 120 projetos, só nas áreas de exatas e biomédicas. Isso daí é uma... As humanas têm mais 40. Então, a gente recebe esses projetos, ao receber, a gente faz a verificação documental, aceita e encaminha para uma relatoria técnica, que vai fazer uma nota técnica. Depois da relatoria técnica, tem uma relatoria do parecerista. Esse parecerista discute na reunião. Após isso, vai para a coordenação e a coordenação emite um parecer. A tramitação é mais ou menos essa. Eu acho que é mais ou menos isso que eu poderia contribuir. Qualquer pergunta ou questão, estou aberto. Eu gostaria de agradecer novamente pela disponibilidade, pelo convite. Muito obrigado. Acho que te agradecer, Ricardo. Obrigada pela explicação. Eu espero que tenha ajudado vocês. Normalmente precisam informar ou ajudar os pesquisadores na hora de submeter uma proposta. Esse é um documento que é imprescindível, né? E então eu espero que essa explicação tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Vocês têm perguntas, por favor? Bom dia, meu nome é Eduardo Sartori, sou do CPS Partners, também sou pós-doc em gestão na transferência e tecnologia. Queria parabenizar e agradecer por essa apresentação, que é muito importante. Eu já fui do Comitê de Ética de 2015 a 2018, matou muitas saudades aqui, é muito bom trabalhar com isso. E lá no CPE a gente trabalha muito fortemente para orientar todas as pesquisas, caso haja qualquer tipo de aplicação com seres humanos. Então, pelo menos relatar para a gente orientar se vai ser submetido ou não ao Comitê de Ética. Porque colocou a participação do ser humano, eu sempre pergunto, quais são os riscos da sua pesquisa? Os riscos e benefícios, que é aquela pergunta clássica. E muita gente fala, não tem risco nenhum, é só um software. E tem sim. Tem desconforto, tem uma série de coisas que a gente sabe que podem acontecer. Então, vamos orientando, e eu sempre estou ali motivando muito o pessoal a pelo menos se cadastrar na plataforma Brasil. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você é uma pergunta que eu também não gostava muito de responder. Mas qual é o tempo médio hoje para a devolutiva de um projeto submetido ao Comitê de Ética? Olha, se o pesquisador ele ler todas as informações antes de mais nada, se ele fizer todo o acompanhamento do protocolo de pesquisa, as tramitações, as solicitações, cumprindo os prazos que estão no nosso site bem disponíveis, a primeira resposta através de um parecer consubstanciado é cerca de 30 a 45 dias. No nosso CEP, nós recebemos uma auditoria da CONEP durante a pandemia, em 2022, e nós recebemos um posicionamento da CONEP, que o nosso índice de efetividade nas respostas era um índice de 90% em cima dos demais que foram avaliados, frente à quantidade de protocolos que a gente tem. A gente tem uma demanda muito grande mesmo. A média é essa mesmo que eu falei, 100 a 120, fora a e-mail das respostas pendências, que ainda aumentam mais essa carga. Mas a gente depende muito da outra parte, depende muito dos pesquisadores, justamente por causa dessa ineficiência da própria plataforma de não realizar esse
essa comunicação e haver mecanismos de atualização através de mensagens de e-mail, é que tem esses gargalos no processo de apreciação ética. Se a plataforma fosse um pouco mais eficaz, eu acho, nesse processo de comunicação, e os pesquisadores eles acompanhassem de forma mais direta, de forma mais eficaz as tramitações, eu acho que a eficácia seria um pouco maior. Mas a gente tenta ter entre os 30 e 45 dias e às vezes até menos, dependendo da necessidade do pesquisador, e dar esse retorno através de um parecer. Excelente, muito obrigado. Né? Oi, eu sou Bárbara do IG, acho que a gente já se falou por telefone várias vezes. Eu tinha algumas dúvidas, mas por causa do avançado da hora, eu só gostaria de saber se em relação ao TCLE, se o pesquisador ele precisa prever do TCLE que ele vai armazenar esses dados de dados institucionais da Unicamp no REDU. Não sei se isso já está previsto no modelo. Não, a gente já colocou um item, né, foi desenvolvido inclusive entre os coordenadores de SEB, o pessoal que lida diretamente com o REDU, o item chamado tratamento de dados, visto que é preciso sim esclarecer que esses dados ou os metadados vão estar disponíveis no REDU. Isso é importante porque, se caso esse item não tiver no termo de consentimento, e esses dados, de acordo com as obrigatoriedades institucionais da universidade, devem ser colocados nos dados ou metadados, para essas pesquisas que não tiverem sido em tratamento de dados, o consentimento tem que ser aplicado novamente para o consentimento daquele indivíduo e conhecimento de que os dados dele vai estar no repositório de dados da universidade. Mas esse item já existe, alguns pesquisadores são um pouco reticentes em inserir, mas é necessário por causa dessa questão. Em relação ao REDU, para isso a gente tem insistido muito, é super importante colocar os dados lá, depositar os dados, mesmo que sejam os metadados em determinados casos que você não pode fazer a divulgação completa, né? É super importante que vocês orientem os pesquisadores, as unidades de vocês, que eles não podem deixar de colocar esses dados lá. Que é a maneira que a gente tem de conversar com o planeta sobre os resultados da pesquisa, né? Só mais uma pergunta e aí a gente encerra, por favor, que nós estamos bem avançados. Bom dia, meu nome é Sônia, sou do CPI e eu trabalho com um estudo clínico de área de neurologia. A gente pode, ou é antiético, dizer algum item de ética, que nós, pesquisadores, no caso dos pesquisadores, nós da coordenação, a gente não quer que o nosso participante que já assinou um TCLE seja reconsentido se não tiver alteração muito substancial na emenda que tem um novo TCLE, por exemplo. Eu tive caso de paciente que eles ficaram assim, mas o que tem? Que pediram para reconsentir. E não fazia diferença para ele. Que ia entrar ressonância magnética no procedimento para quem tivesse suspeita de AVC lacunar. Não era o caso dele e também não ia fazer diferença porque ele já estava no segmento, era só para os novos. Mas o patrocinador não tinha que reconsentir. Então, toda vez que você faz isso, você gera aquela ansiedade no participante que fala assim, mas por quê? O que mudou? Vai mudar? Vai parar de tomar medicação? Não vou, mas eu vou ter que fazer ressonância? Não é para o senhor, só que estão entrando. Então não precisa assinar. Não, veja bem. Quando a gente passa esse conflitinho com eles entram em polvorosa. Não é população vulnerável, nada disso, mas eles são um pouco esclarecidos, né? Então fica aquela situação desconfortável. A gente pode, do jeito ética que a gente não gostaria, essa imposição que o patrocinador está passando para a gente na emenda? Bem, vamos lá. Vou usar o mesmo exemplo que você trouxe para ilustrar uma questão que é bem recorrente, inclusive, e que às vezes os pesquisadores eles não têm esse olhar. Vamos supor que nesse processo de ressonância magnética
no levantamento de dados, no processo diagnóstico, haja algum dado ou algum diagnóstico diferente daquele que antes não tinha sido observado e que venha beneficiar, inclusive, o paciente que fez essa ressonância magnética ou exame diagnóstico. Nesse caso não, é só para harmonizar, é só para incluir a pesquisa, depois não tem mais. É só para você excluir um critério de elegibilidade. Um critério não pode ser lacunagem. Só que às vezes na avaliação clínica você não consegue ter isso naquele momento. Depois, passando o período que você vai fazer alguma parte do tratamento, o que quer que seja, é que eles fazem a ressonância, descobrem lá que ele não podia ter entrado, mas ele vai continuar, porque ele vai fazer mal para ele, entendeu? Então, só queria resumizar. Mas o termo de consentimento ele serve justamente para ele informar o participante da pesquisa todos os protocolos e procedimentos que vão ser realizados nele. É de direito do participante da pesquisa saber tudo que vai ser realizado com ele, porque eu vou até me usar como exemplo. Eu não gostaria que tivesse qualquer processo interventivo ou diagnóstico em mim que eu não soubesse. Eu sei que é um processo de recrutamento, é um processo que, sob uma perspectiva, ela não tenha um tanto impacto numa pessoa, mas eu acho injusto para outra pessoa ter esse conhecimento do porquê também de aquele outro exame complementar para a inserção no processo de pesquisa, entendeu? É necessário, porque é uma questão de você respeitar o direito do outro de também não querer ser incluído ou não ser incluído naquele processo de pesquisa. E complementar isso também, lembrando que uma pesquisa, o motim dela é o objetivo, né? Haver mudança desse objetivo é uma nova perspectiva, uma nova hipótese de pesquisa. Então, também tem que se atentar a essas questões, né? A finalidade em si da pesquisa. Muito obrigada, Carlos Eduardo, pelos muitíssimos esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente. Que bom que está gravado. E, se for o caso, a gente vai chamar de novo. Tá bom? Obrigada.